Muito bem, pessoal. A partir deste vídeo vamos iniciar o estudo da Lei Complementar 59 de 2001, que dispõe então sobre a organização judiciária no Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais. A Lei Complementar 59 de 2001, que nós vamos trabalhar aqui neste curso, os artigos que vão ser cobrados na prova, que vão estar previstos no edital, conforme a gente já tem a informação. Bom, pessoal, o Tribunal de Justiça, quando a gente fala no Poder Judiciário, a gente tem que entender que existe a primeira instância e a segunda instância. Então a gente começa entendendo e visualizando que o Tribunal de Justiça, ele é um órgão de segundo grau. Em primeiro grau, a gente vai ter a atuação de um juiz. Então, geralmente, o processo vai começar perante um juiz. Aqui está a primeira instância, onde nós teremos as comarcas. As comarcas do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais estão espalhadas por todo o Estado, inclusive na capital, Belo Horizonte. Na segunda instância, nós temos o Tribunal de Justiça e também o Tribunal de Justiça Militar, porque o Estado de Minas Gerais é um dos poucos estados que ainda tem a Justiça Militar, que é a justiça especializada para o julgamento dos policiais, militares e bombeiros. E nós temos, então, aqui no Tribunal de Justiça, a atuação de desembargadores. Enquanto que no primeiro grau a gente tem juízes atuando. E essa primeira instância pode ser chamada de primeiro grau, e a segunda instância também pode ser chamada de segundo grau. Aqui na primeira instância, o juiz, ele vai julgar sozinho. Ele profere uma sentença. Já no tribunal, quando o processo vai a julgamento, ele é julgado por um grupo de desembargadores, não por um desembargador só. Aí vai ser julgado por uma câmara, um grupo, uma turma, conforme a organização do tribunal. E aí eles proferem um acórdão, quer dizer, cada desembargador profere o seu voto e a maioria vence e sai ali o chamado acórdão. A maioria dos processos vai começar perante um juiz em primeiro grau. Só que tem alguns processos que a lei prevê que começam já perante o Tribunal de Justiça. Como, por exemplo, quem tem foro privilegiado. Quando vai ser processado lá, por exemplo, o vice-governador do estado, ele vai responder diretamente, originariamente, perante o Tribunal de Justiça. Então nós vamos estudar, nesta Lei Complementar 59 de 2001, a divisão do Poder Judiciário. Vamos falar em comarcas e também vamos falar no tribunal. E depois nós temos o regimento interno que cuida especificamente das regras aqui do Tribunal de Justiça aqui do Estado de Minas Gerais, certo? Muito bem. Na nossa apostila, e é importante que vocês usem a apostila, porque além de eu trazer a legislação atualizada, tem alguns esquemas, alguns mapas mentais e alguns quadros comparativos que vão te ajudar na hora da prova. E aí a gente já tem então um mapa mental que eu montei, com essas informações que eu coloquei no quadro. De primeira instância, terem comarcas com juízes atuando, e de segunda instância nós termos o Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça Militar, onde teremos desembargadores, juízes convocados e os juízes da Justiça Militar, como a gente vai ver aqui durante o nosso estudo. Então essa Lei Complementar 59 de 2001 vai tratar de toda essa organização do Poder Judiciário de Minas Gerais. O artigo 1º da lei, ele traz ali que o território do Estado, em primeira instância, divide-se em comarcas. E aí nos anexos da lei, anexos não são cobrados na prova, mas eles estão junto com a lei, Nos anexos nós temos justamente essa informação. Muito bem. Visto isso, nós temos no parágrafo 1º do artigo 1º que a prestação jurisdicional em segunda instância, compete aos desembargadores e juízes convocados, assim como os juízes do Tribunal de Justiça Militar. O que são, melhor dizendo, o que são esses juízes convocados? É que no primeiro grau, em comarcas, atuam juízes e aqui desembargadores. Quando estão faltando desembargadores ou estão impedidos, afastados, é possível que sejam convocados juízes para temporariamente atuarem em substituição ao desembargador. Aí depois que o desembargador volta, ou que entra outro desembargador, o juiz convocado volta para a primeira instância. Essa aqui é a ideia de existirem, então, juízes convocados. E aí o parágrafo 2º prevê que a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos tribunais, ela é realizada pela Assembleia Legislativa.
É que nós temos os 3 poderes aqui do Estado de Minas Gerais. O poder executivo, que é o governo estadual, o poder legislativo, que é a Assembleia Legislativa, e o judiciário, que é o Tribunal de Justiça. Esses poderes, eles são independentes e harmônicos entre si. E um atua fiscalizando a atuação do outro, né? E nós temos, então, que a função do poder legislativo fazer a fiscalização contábil e financeira, tanto como sobre o governo do Estado, como sobre o poder judiciário. Então, no aspecto contábil, financeiro e orçamentário, sobre a administração em si do tribunal, a fiscalização sobre ela vai ser feita pela Assembleia. Só isso. A Assembleia não vai fiscalizar as sentenças, acórdãos, decisões proferidas pelos julgadores. Não. A fiscalização é somente sobre aquele aspecto contábil, financeiro e orçamentário, referente então aos gastos, às despesas do Poder Judiciário, às licitações, concursos públicos, essas regras básicas administrativas, certo? Muito bem, aí o artigo 2º da Lei Complementar 59, ele traz que um órgão competente do tribunal, que vai ser designado lá pelo regimento interno, ele pode estender a jurisdição dos juízes de primeiro grau para comarcas contíguas ou não, visando 2 objetivos: solução para o acúmulo do serviço que não enseja a criação de uma outra vara ou comarca, ou produção mínima que justifique o cargo. Aqui a situação é a seguinte: os juízes, na primeira instância, eles estão divididos em comarcas, nos mais diversos municípios do estado de Minas Gerais. E às vezes pode acontecer de um juiz estar com muito trabalho e outro com pouco trabalho. E aí o Tribunal de Justiça ele pode determinar que juízes de uma comarca atuem também em outra para ajudar os juízes daquela que estão com mais trabalho, por exemplo. E essa aqui é a ideia. Para essas situações assim, é possível que um órgão do TJ, que vai estar indicado no regimento interno, possa estender essa competência, certo? Bom, aí nós temos então no artigo 3º que a comarca ela pode ser constituída de 1 ou mais municípios. É claro, não é todo município de Minas Gerais que vai ter uma comarca. Só os municípios de um porte um pouquinho relevante, né? Municípios muito pequenos são abrangidos pela comarca de um município próximo. Então é comum que uma comarca abranja, né, 5, 6, 7 municípios ao mesmo tempo, né, geralmente ficando na sede daquele que tem a maior população. E tem municípios que vão ter uma comarca exclusiva, de tão grande que são os municípios, né, vai ter uma comarca só para eles. E Belo Horizonte, que é a capital do estado, além de ser a sede do TJ, também tem o foro, né, também tem a comarca de Belo Horizonte. Nós teremos o 1º grau e o 2º grau lá, situados em Belo Horizonte. Bom, as comarcas, elas podem se dividir em distritos e também em subdistritos judiciários. Porque aí vai ter a comarca na sede do município principal e os distritos em cada um dos municípios, por exemplo, ou subdistritos, em cada um dos municípios que integram essa comarca. A relação também está no anexo dessa lei, mas para fins de prova ela não é cobrada. O artigo 4º nos traz que o distrito e os subdistritos judiciários, eles constituem-se de um ou mais distritos ou subdistritos administrativos, todos criados por lei. E o juiz ele pode transferir a realização de atos judiciais da sede para os distritos. Porque para que as partes não tenham que se deslocar até o município onde é a sede da comarca, é possível que o juiz transfira alguns atos para o distrito. E aí o juiz vai até o distrito e pratica aquele ato, realiza aquele ato. Muito bem, agora para fins de prova a gente vai entrar num dos pontos mais importantes do nosso estudo e por isso a gente tem mais um mapa mental que eu também vou colocar aqui no quadro, porque esse é importantíssimo que vocês memorizem e visualizem, que são os requisitos para a criação de uma comarca. Para criar uma comarca, é necessário que a localidade abrangida tenha pelo menos 18 mil habitantes. Além dos 18 mil habitantes, tem que ter mais de 13 mil eleitores. E o terceiro requisito, ele se refere à tramitação de processos. Tem que ter no mínimo 400 processos por ano naquela comarca. Atendidos esses requisitos, pode ser criada uma comarca. Pode, porque isso ainda vai ser analisado, né, a conveniência da criação dela.
E aí, para que a comarca seja instalada, para que se instale uma comarca, vai ser necessário ainda um edifício naquela localidade que tenha capacidade para comportar aqueles serviços que estão ligados ao Poder Judiciário, que são consequência, causa ou fundamento aí da atuação judicial. Quer dizer, vai ter que ter uma delegacia de polícia, vai ter que ter um lugar para instalar uma delegacia de polícia, vai ter que ter espaço para a instalação do fórum, da cadeia pública e de um quartel do destacamento policial. Esses são os requisitos, então, para criar e instalar uma comarca aqui no Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais. O parágrafo único do artigo 5º prevê que o preenchimento desses requisitos ele é comprovado por certidões que são expedidas pelas repartições públicas competentes ou, conforme o caso, por inspeção local pelo Corregedor-Geral de Justiça. Quer dizer, para verificar se esses requisitos para criação e instalação são atendidos, eles vão pedir uma certidão lá para o IBGE sobre a população, para a Justiça Eleitoral sobre o número de eleitores, conforme o caso, né? E também pode ser feita uma inspeção, né? Além da certidão dos processos que tramitam naquela região, também a inspeção. O Corregedor-Geral do TJ, que é um dos desembargadores que é eleito para esse cargo de direção, como a gente já vai ver, ele vai até lá verificar se realmente, né, estão atendidos os requisitos e se é mesmo adequado e necessária a criação dessa nova comarca. Muito bem, o próximo artigo, ele traz um detalhe sobre a criação e a instalação da comarca. E a gente tem que ter um cuidado, porque a comarca, ela é criada por uma lei complementar. Depois que está criada a comarca, a gente tem a possibilidade de instalação dela. Porque quando eu fiz uma lei e criei uma comarca, não começou a funcionar ainda. Porque quando a lei foi aprovada pela Assembleia Legislativa lá do Estado de Minas Gerais, não começou, não tem um juiz trabalhando, não tem um prédio, não tem uma delegacia instalada, uma cadeia, não tem nada. Só existe uma lei que criou aquilo, mas na prática, para colocar para funcionar, se chama de instalar. Então tem um momento de criar por lei e depois de instalar, que é com as providências administrativas. E para instalar a comarca, vai sair um ato do Tribunal, do Poder Judiciário de Minas Gerais, que se chama de resolução. E aí eu fiz um quadrinho também na apostila com essa diferença. É muito importante distinguir que a criação de uma comarca é por lei e a instalação dela é por resolução. Que são coisas diferentes, né? Porque a resolução ela é aprovada pelos membros, pelos desembargadores do próprio tribunal, enquanto que a lei vai ser um projeto de lei que vai ser encaminhado para a Assembleia Legislativa. E a Assembleia Legislativa Mineira vai ter que votar e aprovar a criação da comarca, certo? E a banca pode fazer uma pegadinha trocando uma pela outra. Então não esquece, criação é por lei e instalação é por resolução. Muito bem. Aí nós temos então no artigo 6º, que quando for entregue então a documentação que comprova os requisitos para a criação da comarca, o corregedor vai fazer uma inspeção local e vai apresentar um relatório circunstanciado, dirigido ao órgão que for competente lá no TJ, opinando pela criação ou instalação da comarca, conforme o caso. Se o órgão competente do TJ decide por criar a comarca, ele vai elaborar um projeto de lei complementar, como eu já coloquei para vocês, que vai ser encaminhado lá para a Assembleia Legislativa. Se for instalação, quer dizer, se já foi criada e agora eles estão definindo pela instalação dela, se já existe a lei complementar, aí é encaminhado então para resolução, então, que é expedida aí, né, pelo próprio Corregedor-Geral. Muito bem. Aí nós temos no parágrafo 2º que quando for determinada a instalação da comarca, o presidente do TJ ele vai designar uma data para uma audiência solene, que é a audiência que instala essa nova comarca, e essa audiência vai ser presidida por ele mesmo ou por desembargador que ele designar para essa finalidade. Dessa audiência é lavrada uma ata, isso se coloca em um livro próprio, né, e ali são feitas cópias autenticadas para serem encaminhadas para remessa ao Tribunal de Justiça, à Corregedoria Geral, ao TRE, ao governador do Estado e à Assembleia Legislativa. O parágrafo 4º prevê ainda que quando for instalada a comarca e especificados os seus distritos judiciários, vão ficar
automaticamente criados, sublinha isso, destaca isso, automaticamente criados seus serviços notariais e de registro. Serviços notariais e de registro, sabe o que é, né? É o tabelião, é o cartório, é lá onde tu paga uma fortuna para fazer uma cópia autenticada, para transferir um imóvel. Esses atos de tabelionato e cartório, eles funcionam por delegação do Poder Judiciário. Eles seriam competência do Poder Judiciário, mas eles não são prestados por servidores públicos, não. Eles abrem um concurso, né, para delegação, e quem ganha, então, ganha a delegação e abre, né, o cartório, o serviço, né, e aí tem os diversos tipos de serviços, né, tem o serviço de tabelionato, de registro de imóveis, de registro de pessoas naturais, de protesto de títulos e documentos de pessoas jurídicas, né, tem os diversos serviços aí, que são todos delegados, então. No momento que se instala uma nova comarca, está automaticamente criado os serviços. Eu não preciso de uma lei só para criar os serviços da nova comarca. Criou uma comarca nessa localidade, automaticamente, além de ter, então, além de se instalar futuramente ali um fórum, automaticamente a gente vai ter ali também, então, esses serviços notariais. E aí esses serviços, eles vão ter uma regra que vai variar conforme o tamanho ali, conforme a entrância, tá? A gente já vai ver na sequência a diferença das entrâncias. Nós temos 3 entrâncias diferentes aqui nas comarcas. Existe comarca de primeira entrância, que são as menores, são municípios menores. Tem comarcas de segunda entrância, que são as intermediárias. E tem as comarcas de entrância especial. Essas são as maiores. A gente vai ver que essas são as que têm 5 ou mais varas instaladas e abrangem uma população de pelo menos 130 mil habitantes. Então as comarcas podem ser de entrância especial, as maiores, ou de primeira e segunda entrância, as menores. Muito bem, e aí para as finalidades aqui do tabelionato, eu montei um mapinha mental aí na apostila, é importante que você acompanhe por ele, tá? Eu montei ali o seguinte, ó, os tabelionatos de notas, quando for primeira e segunda entrância, automaticamente vai estar criado 2 serviços de tabelionatos de notas. Quando for de entrância especial, vai estar criado 2 serviços e um tabelionato de notas a mais para cada vara acima de 10, até o máximo de 10 na comarca. Então as comarcas de entrância, de primeira e segunda entrância, vão ter 2 serviços. E as de entrância especial vão ter de 2 a 10, conforme o número de varas, né, que tenham acima de 10. Né? Em cada vara judicial atua um juiz. Então quando eu falo que uma comarca tem 10 varas judiciais, eu estou dizendo que tem 10 juízes atuando naquela comarca. Além do tabelionato de notas, que tem essa peculiaridade, vai ser criado também um serviço de registro de imóveis, um de protesto de títulos e um de títulos e documentos das pessoas jurídicas. Tudo isso, então, é criado junto aqui, então, com essa comarca, né, instalada. Esses serviços, então, passam a estar criados. Bom, aí, seguindo, o artigo 7º, então, ele vai nos trazer que o órgão competente do Tribunal de Justiça também vai suspender atividades da comarca sempre que, por 3 anos consecutivos, deixe de atender esses requisitos mínimos para existir. Quer dizer que se por 3 anos consecutivos uma comarca que atendia esses requisitos deixou de atender um deles, depois de 3 anos consecutivos, 3 anos, aí vai ser feita, então, a suspensão das atividades. Ela vai parar de funcionar. Ela ainda não foi extinta. Ela para de funcionar após 3 anos. Então, se no primeiro ano de funcionamento da comarca ela não teve os 400 processos por ano, ela ainda continua funcionando. Aí no segundo ano ela quase deu, mas não deu também. Deu 390. Aí vai para o terceiro ano. Se no terceiro ano não fechar os 3 requisitos, aí sim vão suspender as atividades dela. Então não é suspenso de imediato quando ela deixa de cumprir os requisitos. Se espera ainda 3 anos, então, para que isso ocorra. Muito bem. Aí o que acontece com essa comarca? Vai se anexar ao território dela outra. E uma comarca vizinha vai abranger. E o juiz da comarca vizinha, além dos processos que já julgava, vai receber processos dessa comarca. Claro que o juiz dessa comarca também vai para aquela comarca vizinha dividir o trabalho por lá. Muito bem. E o parágrafo único do artigo 7º prevê que após essa suspensão, aí o TJ vai encaminhar ao Poder Legislativo um projeto de lei para a extinção da comarca. Porque tanto para criar quanto para extinguir eu preciso de lei.
Quando verificou, então, que se a banca afirmar na prova que quando verificado por 3 anos consecutivos o descumprimento dos requisitos vai ser extinto pelo TJ, está errado, porque não é extinto. Ele vai suspender as atividades e vai encaminhar um projeto de lei. Só com a lei que a comarca vai estar extinta mesmo. Cuida com esse detalhe que isso pode aparecer. Muito bem, agora nós vamos então a um dos assuntos que mais é cobrado em prova. É essencial que vocês entendam o que a gente vai explicar agora. Também vou colocar no quadro. Tem na apostila, mas eu vou colocar aqui para a gente visualizar juntos, porque isso aqui tem muita chance de cair na tua prova. É muito importante dominar esse detalhe aqui sobre o Poder Judiciário. É o seguinte, a gente tem comarca de entrância especial, a gente vai ter as comarcas de primeira entrância e as comarcas de segunda entrância. E isso que eu estou colocando aqui no quadro é exatamente o que tem na apostila já no quadro colorido para vocês. Bom, a entrância especial, o que é necessário para uma comarca se classificar como entrância especial? Ela vai ter que ter 5 ou mais varas instaladas e, além das 5 ou mais varas, 130 mil habitantes. São requisitos cumulativos, tá? É um e outro, não é um ou outro. Tem que ter os dois. Então vai ser uma localidade que tem 5 ou mais varas instaladas. 5 ou mais juízes atuando. E uma população abrangida com mais de 130 mil. Não é a população do município, é da comarca, porque a comarca pode abranger municípios vizinhos. Então é possível que um município com 90 mil habitantes seja uma entrância especial se a comarca desse município abrange também municípios vizinhos, que na soma se chegue a 130 mil habitantes na localidade, certo? Muito bem. Além disso, nós temos as comarcas de primeira entrância. As de primeira entrância, elas têm apenas uma vara instalada. Essa é a característica. Se tem só um juiz, uma vara, é primeira entrância. E as de segunda entrância, é tudo que sobrar. Todas as comarcas que não se enquadrarem aqui ou aqui, são de segunda entrância. Quer ver como funciona? Eu falei que para ser de primeira entrância tem que ter apenas uma vara, né? E para ser especial tem que ter 5 ou mais. Então, se tiver de 2 a 4 varas instaladas, ela vai ser de segunda entrância, porque ela não se enquadra nem na primeira, nem na entrância especial. Ou, e aqui é alternativo, ou menos de 130 mil habitantes. Porque olha só, se a comarca tiver 7 varas e 100 mil habitantes, ela é especial? Não. Por quê? Porque ela não preencheu esse requisito, preencheu só esse aqui. Então, mesmo que tenha mais do que 5 varas, ela pode ser de segunda entrância se a população for menor de 130 mil habitantes. Por isso, aqui nós temos requisitos alternativos, ou um ou outro. Enquanto que aqui eles são cumulativos. Tem que ter os dois para ser de entrância especial, certo? E esse quadro, vocês não precisam copiar, ele está na nossa apostila também aí, logo abaixo do artigo 8º aí no nosso material, certo? Muito bem, o parágrafo único do artigo 8º, ele explica que essas comarcas, então, para fins de classificação da comarca, né, a comprovação do número de habitantes, ela se dá por uma estimativa anual que é publicada pelo IBGE. O IBGE tem aquela estimativa, porque o IBGE ele não faz censo todo ano, né, eles fazem censo de 10 em 10 anos. Aí, entre um censo e outro, eles têm as estimativas, né, da população para verificar esses 130 mil habitantes. Muito bem. Temos o artigo 8º-A agora. O artigo 8º-A ele foi inserido posteriormente na lei, por isso que ele tem esse número, né? 8º-A. Por quê? Tinha na lei o artigo 8º, ainda tem, né? O artigo 9º. Aí eles queriam colocar um aqui no meio. Como é que se faz isso? Se repete o número do anterior e coloca a letra A. E se quiser colocar outro, coloca 8B, 8C e assim por diante, certo? Por isso que existe um artigo 8A, porque ele foi inserido, então, posteriormente aqui nesta lei. Essa aqui é a lógica. Então, o que diz o artigo 8A?
8º-A, né, melhor dizendo. Ele institui as centrais de conciliação. O que é conciliação? É tentar levar as partes a fazer um acordo. Então, são instituídas nas comarcas do Estado de Minas Gerais, as centrais de conciliação. As centrais de conciliação compete, a critério do juiz de direito da vara, promover a prévia conciliação entre as partes. É tentar levar as partes a algum acordo nas causas ou direitos que admitam transação. Porque tem algumas coisas que não podem ser negociadas em juízo. Agora, tudo que pode ser negociado em juízo, as centrais de conciliação vão atuar para ajudar as partes a chegarem a algum acordo. Bom, aí nós temos então, que vai competir um órgão lá do Tribunal de Justiça também, mediante resolução, regulamentar o funcionamento dessas centrais de conciliação, e vão atuar nas centrais de conciliação conciliadores, olha o detalhe para a prova, cuidado, não remunerados. Não remunerados, que são escolhidos entre pessoas de conhecida capacidade e reputação ilibada, facultada a escolha entre estagiários dos cursos de Direito, de Psicologia, Serviço Social e Relações Públicas. Pessoal, ali diz facultada e não obrigatória. Se a banca afirmar que obrigatoriamente tem que ser um estudante dessas áreas, está errado. E se ela afirmar que é remunerado, também está errado. Então essa função ela é uma função não remunerada, portanto, e aí a lei sugere ali quem que pode, né, desempenhar essas atribuições, certo? Muito bem, pessoal, concluímos então a primeira parte do nosso estudo sobre a Lei Complementar 59 de 2001. Próximo vídeo eu volto para a gente continuar a partir do artigo 9º. Vamos ver os órgãos de jurisdição aqui do TJ de Minas Gerais. Dá um clique que eu já volto. Até logo.